Bora lá, galera, bora acompanhar as principais notícias do Vasco, bora fazer um react aqui do programa F360 falando tudo sobre o Vasco que tem um confronto decisivo nessa quinta-feira contra a equipe do Bangu, né? O Vasco joga às 7h30 da noite, né? O jogo aí, galera, pode valer até segunda colocação para o time do Vasco, caso o time do Flamengo consiga vencer a equipe do Fluminense hoje, 9h10 da noite, né? Maurício Barbieri hoje vai ter o Andrei novamente como titular no time, né? E o Vasco se recuperou muito bem no Campeonato Carioca. O Vasco chegou a ficar até na sexta colocação, né? E hoje tem até a possibilidade de ficar na segunda colocação e conseguir a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca, galera. E eu deixei o link na descrição, tá, galera? Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Não esquece, você que tá chegando é novo, dá aquela moral no nosso canal, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhum vídeo aqui do nosso canal. Empolgado, hein, professor? Calma. Olha, pode esperar uma Série A bastante consistente, que a gente possa estar na parte de cima da tabela. Não vou falar a classificação final, mas a ideia é que a gente possa estar na parte de cima da tabela. Briga por Libertadores. Difícil projetar agora porque a gente não joga o campeonato sozinho, depende do que os outros adversários vão apresentar também. Mas a ideia é que a gente possa competir em bom nível com todos eles. O Barbieri com a Roberta Barroso no Sport Center ontem ao vivo, né? Falando, você gostou da fala do Barbieri? Estou vendo seu sorriso, sua alegria. Eu vi a entrevista que ele fala com essa brincadeira do Babiola, né? O pessoal tá empolgado. Essa é uma projeção muito difícil de fazer, né? O Vasco reestrutura um trabalho e é o que ele falou, a gente tem que ter o parâmetro dos outros. Em princípio, vai ser um campeonato difícil, por exemplo, para a Libertadores. Hoje a gente enxerga o Vasco bem atrás de muita gente. Também vai depender do número de vagas de Libertadores, né? Qual que é a realidade do Vasco hoje, pensando em brasileiro? Primeira página? Uma sul-americana, com certeza, eu acho que dá para... Acho que dá para beliscar uma primeira página, hein? Entre os 10 primeiros. Seria bacana, seria Por aí. Porque aí você tem que colocar o Vasco, assim, em tese, atrás de Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio, Corinthians. O Vasco não eventualmente está São no mesmo Paulo, patamar do Grêmio? Inter. Já está caído para nono. O Vasco Mesmo não do pode Grêmio? chegar no mesmo patamar do Grêmio? Não, O Grêmio acho também está refazendo seu time. Mas O eu Grêmio acho está o um pouco mais acima. equilibrado, né? O Grêmio, Tem o fator Suárez. E a qualidade dos jogadores do Grêmio que chegaram chegando, né? O Grêmio está acima. O encaixe foi rápido. Mas o Vasco, é que o Vasco demorou mais para encaixar, né? Também teve muita peça nova. Se olhar a contratação, mudou em todos os setores. Então você colocou acima do Vasco, Flamengo, Palmeiras, Galo, Grêmio, Inter, Corinthians, Fluminense, já falei? Fluminense, Atlético Paranaense, 7, não? Atlético Paranaense, Fortaleza. Hoje. O Vasco já caiu rebaixado. Já caiu para décimo. O Vasco vai ser rebaixado. Mas eu acho que é Top isso, 10. é entre os 10. O Lúcio falou primeira página, normalmente essas telas da televisão aí cabe até o 10º e depois até o 20º. É isso aí. É a primeira tela da TV. A SAF do Vasco dá a impressão de ser a mais promissora no momento? Se a gente pensar em Bahia, próprio Botafogo, Cruzeiro. O Cruzeiro era o que tinha mais dificuldades imediatas, né? Tinha Transferban, tinha umas coisas que o Ronaldo teve que encarar. E o Ronaldo ontem já falou que não adianta sonhar, né? Nosso Anjo Azul, time bom não vai ter, time de nome não vai ter. Eu acho que foi quem fez os investimentos mais equilibrados. Foi meio do devagar e sempre. Uma qualidade média de jogadores muito boa. Do Vasco. Pedro Raul. Os melhores investimentos. Acho que o melhor investimento na média, assim. Foi um investimento conservador. Não veio ninguém para dizer que está arrebentando no mercado. Mas, pontualmente, vieram reforços para reforçar mesmo. Para contribuir para o time. Jair, Pedro Raul, o Mita. O goleiro Ivan, que ainda é reserva, mas é um bom goleiro. Um goleiro que vem de outro time grande do Brasil, né? Acho que os reforços do Vasco vieram nesse nível, assim. Reforços mesmo para contribuir. Porque esse conceito de reforço, às vezes, a gente supervaloriza, né? Tá vindo para reforçar. Reforçar nada. E os reforços do Vasco, muitos vieram para reforçar time, não elenco. Até porque o Vasco não tinha um time confiável.
Então é tudo gente para chegar e jogar. E o Vasco está podendo trabalhar um pouquinho mais sossegado nesse momento, né? Você tem o Flamengo, você tem o Fluminense, tem o Clássico hoje e eles estão aí nos holofotes. O Vasco vem vindo devagarinho, fazendo um trabalho mais silencioso nesse momento para, de repente, ali na frente poder estourar, dar o boom e ir para as cabeças definitivamente. Mas está mais silencioso e, por consequência, mais interessante. Assim. O Barbieri tem um perfil mais baixo também, né? Não chega aquele negócio de falar, de apontar, de ter crise com ele, é um outro perfil. Então, acho que o Vasco foi buscar justamente isso, essa linha de trabalho, né? mais light nessa arrancada. É o devagar e sempre. Começou, por exemplo, depois do Botafogo, mas trouxe, na média, jogadores melhores que o Botafogo. O Alex Teixeira já foi 777 que trouxe? Não lembro. Chegou ano passado, né? Chegou ano Já passado, tava. mas já Não, tinha? Não, acho que mantido. foi Eles... Hã? Foi mantido, né? Você atrai tinha menos, né, com esse negócio de chegar de helicóptero, não sei o quê, tá? Você atrai menos, né? Trabalha mais calado e deixa o resultado lá na frente. Eu acho que foram reforços na média muito bons. Né? O Botafogo, por exemplo, numa comparação, o máximo de barulho que fez foi ali com o Patrick de Paula. Maior contratação da história, né? Né? O Tietê pode ser comparado Em valores. ali com jogadores como o Vasco trouxe, mas o Vasco trouxe mais jogadores assim. Trouxe o Jair, né? O Jair era um jogador Você importante. falou do Botafogo. Atlético Quais Mineiro. você falou? Tietê, Tietê, Patrick... E no fim, os que fizeram, Tiquinho, né? os que fizeram barulho do Botafogo foram os com menos barulho. O que mudou o patamar do Botafogo, o que melhorou o Botafogo? O Tiquinho e o Marçal. O Marçal ainda com Sim. um histórico bom, mas não é um jogador para você parar o trânsito, né? Eu acho que o Vasco começou depois, mas tem, na média... E não falamos do contratações Pedro Raul, hein? melhores. E o Pedro Raul, que eu estava aguardando porque o vizinho do Brelha não gosta do Não Pedro acordou Raul. ainda, professor. Ah, não liga. Ah, é? Então vamos Vizinho falar do de Brilha Pedro Raul. não tem bom senso, apita um baita nada. corneteiro. Não gosta do Pedro Raul. Mas é outro O nome cara não importante. gosta do cara que faz gol? Pedro Raul seria reforço para qualquer outro time da Série A, inclusive os considerados mais ricos. Chegaria como No um Palmeiras reforço. jogava o Pedro Raul. Sim, até pela posição em que joga, né? Não jogava? Claro. Palmeiras tem centroavantes abaixo do nível do Pedro Raul. Mas ele fez a escolha muito certa, né? O Pedro Raul. Optou por um projeto que está voltando, que está sendo retomado de Vasco. Se ele vai para o Palmeiras, aí ainda tinha Merentiel, ainda não sei, daqui a pouco ele não ia achar o espaço dele. Ou pelo menos não ia na arrancada achar o espaço dele. No Vasco estava ali, ele aproveitou muito bem. E a gente não falou porque chegou sem barulho, mas o Pumita é outro no Vasco. Fez um barulho no fim de semana, hein? E Piton resolveu ali também. o O lado Piton tá direito. jogando bem. Muito bem. Né, professor? Não fala que o professor não gosta. Não, Que elogia o Piton. O que ele entrega de bom, ele entrega de bom. Que é isso. Lá na frente, ele é um ótimo jogador. Eu não sou contra o Piton, eu sou contra o Piton ser lateral esquerdo. Bota o cara para jogar em outro lugar, porque é ali que ele rende, mais para frente. Por falar em Palmeiras, Galera, é isso aí, né? Na minha opinião, galera, o Vasco é que tem a SAF mais promissora, né? Que pode dar mais certo é a SAF do Vasco, né? Tem mostrado, assim, bastante regularidade. E também tem uma coisa também, né? Que tem que se comparar. Muitos torcedores criticou muito a SAF por demorar a anunciar contratações, para anunciar projetos, mas é um projeto demorado, não vai ser um projeto rápido que o Vasco em 1 ou 2 anos vai montar um time galáctico, porque não é assim, porque no início o torcedor pensou, 777 vai trazer jogadores galácticos, vai trazer jogadores que recebem milhões, não vai. Não vai porque não é assim que funciona. O processo de todo clube que está se reestruturando é primeiro organizar a casa, o que o Vasco precisa organizar, entendeu? Vai organizar a parte financeira e aos poucos o Vasco vai podendo trazer jogadores de nome. A SAF tem condição de contratar jogadores com salário alto? Tem. Mas a SAF não vai jogar dinheiro fora. Não vai contratar jogador sem antes ter certeza que pode ter um retorno. Não vai. Então tem que ter cuidado, tem que aguardar. Porque o trabalho é assim, é aos poucos, né? E eu acredito que essa SAF é a que tem mais para dar certo no futebol brasileiro. Essa é a minha opinião. E o Vasco tá caminhando na direção certa, né? Nesse momento o Vasco conseguiu encontrar um caminho, né? E esse é o caminho do Vasco, continuar fazendo esse futebol. Trouxe um técnico jovem, um técnico que tem uma mentalidade muito boa, né? E eu acredito que o time do Vasco tem tudo para poder dar certo esse ano aí nas competições, né? Eu não falo só no Campeonato Brasileiro, essas coisas assim,
Mas eu falo no geral, né? O Vasco tem muito a poder a entregar no Campeonato Brasileiro, né? O Vasco, quem sabe, pode até brigar por uma vaguinha na Libertadores, né? Não é impossível isso. Não é impossível mesmo se conseguir fazer o planejamento muito bom para poder disputar o Campeonato Brasileiro. O Vasco consegue se morder muitos pontos fora de casa. Tem que aproveitar no início, porque as equipes poupam muitos jogadores no Brasileirão por causa da Copa do Brasil, por causa da Libertadores. E é nessa onda que o Vasco tem que surfar, entendeu? É aproveitar as oportunidades que vai ter no início do Campeonato Brasileiro, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal. Não esquece, você que tá chegando aí, dá uma moral, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.